nosso Redentor, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E confesso para os irmãos que darmos início a esta série no livro de Provérbios, para mim é uma grande alegria. Não só porque Antigo Testamento é minha área de estudo hebraico, mas porque eu sempre consegui, depois que eu me aprofundei mais nos estudos do Antigo Testamento, ver como o livro de Provérbios e a literatura sapiencial é de suma importância para nós cristãos de hoje também, no mundo em que nós vivemos. Essa literatura sapiencial que não apenas são ditos curtos, mas são palavras que alimentam o nosso coração, nos ensinam a viver para a glória de Deus, nos revelam mais sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E de fato nos instrui para que possamos viver pela sabedoria que o Senhor preparou para nós. E nós vamos então dar início a uma série de pregações do livro de Provérbios, mas eu decidi fazer a introdução aqui na escola dominical, porque trazer para vocês o significado do que é literatura sapiencial, do que são provérbios, a estrutura do livro de Provérbios e o seu significado, os ajudará a compreender melhor tudo que o livro tem a ensinar. E quando nós estivermos nas pregações, você não vai ficar, como eu disse da última vez, boiando, né? Esse é um termo que se usa lá na Bahia para dizer que você não vai ficar, sem entender nada, tá? Não vai ficar voando ali sem entender de fato o que o livro diz, ou como cada parte deixa de se conectar com o restante de todo o livro. A gente sempre precisa entender que quando nós estamos aprendendo um novo livro da Bíblia, nós precisamos entender a estrutura teológica do livro, em como cada parte está inserido para completar o todo. Tá? Então, assim, nós vamos fazer essa introdução do livro de Provérbios com esse intuito. Então, para darmos início a esse conhecimento sobre o livro de Provérbios, irmãos, nós precisamos compreender primeiro aonde o livro de Provérbios se encaixa. E dentro das Sagradas Escrituras, ele se encaixa naquilo que é conhecido como literatura sapiencial. O que isso significa? Antes, no mundo antigo, no Oriente Próximo, quando nós falamos de Oriente Próximo, refere-se as civilizações, os países que ficavam adjacentes com Israel e a sua cultura, coisas em comum, tanto culturais quanto linguísticas, tá? Então, quando a gente fala de povos semitas, de Antigo Oriente Próximo, estamos tratando dessa referência. Então, existia naquele tempo a ideia de que alguém poderia passar por determinadas situações na vida e tirar lições. Existe um termo hebraico que resume em partes isso que eu acabei de falar, que é o termo masquil. Quando você olha, por exemplo, para salmos como 52, 53 e 55, você vai ver essa expressão lá, masquil de Davi. E o que é um masquil? Às vezes você se pergunta isso. Deve ser uma coisa difícil de compreender. O masquil, ele é justamente considerações que foram tiradas e assim ampliadas, ensinadas. O masquil de Davi, por exemplo, por vezes foi escrito quando ele passou por dificuldades, tirou lições, escreveu o salmo e trouxe ensinamentos àqueles que o entoariam na presença do Senhor. E quem conseguia passar pelas coisas difíceis da vida, ou complicadas de se compreender e lidar, e assim conseguia tirar lições para a própria vida e trazer para a vida de outras pessoas, era conhecido como Hakamah, que vem do termo hebraico Hakan. Hakan significa sabedoria. Essa pessoa se tornou alguém sábio, Hakamah. E quando nós falamos então de literatura sapiencial, a ideia principal gira em torno desta verdade. É passar pelas coisas da vida e assim saber tirar lições para si e para passar a outras pessoas. Mas existem algumas curiosidades sobre a literatura sapiencial.
Primeiro, o que nós devemos compreender é que não é algo peculiar da nação de Israel, nem mesmo das Sagradas Escrituras. Não é algo que tem a sua origem no povo de Deus. Não é algo que tem a sua origem naqueles que escreveram as Sagradas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Como nós vimos, a literatura sapiencial tem o seu foco na existência e na experiência da vida humana. Por exemplo, nos livros que constituem a literatura sapiencial, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, quais são eles, não há, por exemplo, oráculos. O que eram oráculos? Eram palavras divinas vindas diretamente do Senhor para que fosse dada ao povo de Israel, ao povo do Senhor. Não há referência aos patriarcas, que é algo muito importante nas Sagradas Escrituras. Não há narrativas históricas daquilo que concerne ao povo de Deus, conforme nós vemos, por exemplo, nos primeiros livros das Sagradas Escrituras. Mas o foco está na experiência humana, naquilo que é cotidiano. É saber viver experiências e trazer uma sentença sobre qual era o melhor caminho a ser seguido nas diversas opções da vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para o estudo da literatura sapiencial no Antigo Testamento, nós olhamos, por exemplo, para a civilização egípcia, nós vamos ver que ali em meados dos anos 2600 a.C., já havia escritos dessa temática de literatura sapiencial. Os sumérios, por exemplo, nos anos 1700 antes de Cristo, os mesopotâmios, os assírios, aramaicos, depois até mesmo de Salomão, lá nos anos 700 a 600 antes de Cristo. Então, essa ideia de literatura sapiencial era algo comum do cotidiano antigo. As pessoas, elas tinham essa linguagem, as pessoas tinham essa cultura, essa tradição de trazer literatura sapiencial para a vida cotidiana. Agora, o que é interessante, queridos, é que quando nós olhamos para Deuteronômio 4, de 6 a 8, nós vimos que o Senhor planejou que o seu povo fosse sábio aos olhos das nações. Lembre-se que o intuito do Senhor nunca foi simplesmente criar um povo exclusivo, fechado, onde pessoas de outros povos, conhecidos antes como gentios, pudessem se achegar. Não. O Senhor diz que o povo dele deveria obedecê-lo, viver de acordo com as suas leis, para quê? Para que eles pudessem ser atrativos aos olhos das outras nações, sábio aos olhos das outras nações. Um povo que de fato sabia viver a vida sem aquilo que era conhecido de maneira mais comum no mundo cotidiano, e assim pudessem atrair outras civilizações. E para isso, o que é que eles precisavam? De elementos congruentes, propíncos, iguais com o mundo, com as civilizações à sua volta. Eles precisavam ter uma linguagem, ter ações que o mundo daquela época viria a entender. Então, a literatura sapiencial vai se encaixar nas Sagradas Escrituras dessa forma. É uma linguagem adaptável à lei de Deus, mas que conseguia se comunicar com o mundo da sua época. E é aí então que entra o livro de Provérbios. O livro de Provérbios faz parte da literatura sapiencial do Antigo Testamento, juntamente com outros dois livros, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Muitas pessoas confundem a ideia de livros que trazem características da poesia hebraica, que inclui também o livro de Salmos, e também o livro de Cantares ou Cânticos dos Cânticos, e dizem que é literatura sapiencial também. Não, eles estão dentro dessa gama do conhecimento de literatura poética, da poesia hebraica, cânticos que se encontram nesses livros. Mas, no livro de Jó, no livro de Provérbios e Eclesiastes, existe essa ideia do Hakan ou do Hakamá sendo exposta de maneira mais clara, de sabedoria.
E a outra coisa que fica clara é também o propósito que se encontra nesses livros, que temer o Senhor é o princípio de sabedoria. Pastor, sabedoria só tem nesses livros? Não. Sabedoria tem em todas as Sagradas Escrituras. Sabedoria é ensinada nas narrativas, no Pentateuco, nos profetas. Sabedoria é ensinada em todas as Sagradas Escrituras, mas esses livros em especiais constituem essa ideia de literatura sapiencial. Por exemplo, o livro de Jó, o que ele aborda? O sofrimento do justo. E no mundo da época, existia o pensamento, a força para se pensar em tentar discernir por que o homem justo sofria. Então, existem escritos antigos que têm essa temática sobre literatura sapiencial. Por que o homem justo sofre? Por que o homem aparentemente bom sofre? E Jó, ele traz essa temática sobre o sofrimento do justo, que é ampliado à luz do agir perfeito de Deus na vida de Jó para cumprir os seus propósitos. Nós olhamos, por exemplo, em Eclesiastes e Provérbios, questões características da vida debaixo do sol, como trabalho, riqueza, pobreza, sofrimento, o ciclo inevitável de se deixar os frutos de uma vida penosa de trabalho para os seus descendentes. É interessante que os homens correm atrás do pão de cada dia, de mais e mais, de dinheiro, das coisas, mas no final da vida ele se vai e tudo fica aí para a sua posteridade. Então o autor de Eclesiastes mostra isso que é comum como um ciclo praticamente inquebrável. Provérbios, por exemplo, nós temos temas como endividamento. Não é só hoje que o povo se endivida, antigamente o povo se endividava também. O perigo da pobreza oriundo da preguiça, o perigo da mentira, da lisonja à mulher alheia, dentre outros temas que existiam na época, mas também que existem no nosso tempo. Então, eram coisas referentes à vida como um todo, às situações da vida como um todo. Até aqui tudo bem? Estou sendo claro para vocês? Sim? Alguém pega uma água para mim, por favor? Sobre o livro de Provérbios, o que é que nós devemos compreender? Também, está um pouco distante de lá, deixa eu ver se... Pronto, vamos lá. Abra aí, Provérbios capítulo 1, verso 1. Quem abriu pode ler em voz alta, por favor. O que é que está escrito aí? Provérbios 1, 1. Está dizendo Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Porém, queridos, o que fica claro quando nós olhamos o livro de Provérbios, não está ali totalmente definido, o martelo não é batido, que foi somente Salomão que escreveu o livro de Provérbios. Por que Salomão ele é colocado, então, como esse escritor, como o principal? Porque foi justamente Salomão, passa para mim, Ricardo, por favor. Foi Salomão que arquitetou a literatura sapiencial aplicada à lei do Senhor. Salomão foi usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, utilizado pelo Senhor, para pegar aquilo que era comum no mundo da época e aplicar ao que havia de mais importante, que era a lei do Senhor. Então ele foi esse arquiteto da literatura sapiencial do Antigo Testamento. Obrigado, Kaique. Mas alguém pode dizer assim, ó, o livro de Jó é muito antigo. Nós não sabemos exatamente a data, mas pela forma de escrita, o hebraico de Jó, também pela forma em que as riquezas eram medidas, entende-se que poderia ser até da época dos patriarcas. A situação, não o livro em si, mas a situação que Jó passou. Então, não foi Salomão que escreveu? A gente não tem essa certeza. Foi Moisés? Quem foi que escreveu o livro de Jó? Pode ter acontecido antes de Salomão. Mas Salomão ele foi aquele que ele conseguiu arquitetar melhor
aquilo que existia dessa literatura no mundo e aplicar a lei do Senhor de uma maneira mais clara. Então, quando fala que Salomão ele é o autor do livro de Provérbios, nós podemos tomar essa ideia ampla também. Porém, o que é que nós vemos? Que o livro de Provérbios foi escrito por Agur e também por Lemuel. Nós vamos ver aí em Provérbios 30 e também Provérbios 31, de 1 a 9. Ambos eram de Massá. Ainda não se sabe exatamente a localização de Massá, mas quando nós olhamos para as escrituras, tinha um lugar assim próximo ao monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei do Senhor. E esse monte, essa região, ficava distante, um pouco distante, não muito, mas um pouco distante de Israel, não era propriamente em Israel. E se de fato é essa localização, então tanto Agur quanto Lemuel, eles eram gentios. Então não foi somente o rei de Israel, como povo de Deus, que escreveu o livro de Provérbios, mas também gentios. Para quem achou que foi somente no Novo Testamento, tá? A Lucas, né, um gentio convertido, olha que coisa maravilhosa, escreveu o Evangelho, Atos. Não, no Antigo Testamento a gente tem isso aqui também. Agur, por exemplo, é o pai dos provérbios numéricos. Alguém leia, por favor, Provérbios 30, o verso 7 e o verso 18. Provérbios 30, verso 7 e verso 18. Olha só, pai dos provérbios numéricos. Há duas coisas, há três coisas, há uma coisa. Então nós vamos ver isso aí de uma maneira muito clara, queridos. Esses dois homens, tanto Agur como Lemuel, eles auxiliaram na escrita do livro de Provérbios, claro que influenciado por Salomão. A tradição que Salomão legou. Agora eu vou chocar um pouco mais vocês, para quem não estava aqui na aula que eu dei sobre literatura sapiencial. Alguém abra aí Provérbios 22, a partir do verso 22. Quem está aí com a Bíblia NA? Está todo mundo aí com a Bíblia NA? Abra a tua Bíblia aí, NA, capítulo 22. A partir do verso 17. O que está escrito aí no título? Mais alto? Veja que a partir do verso 22 tem essas divisões aqui. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Na Bíblia de vocês também tem essa divisão? Então vamos lá. 30 provérbios dos sábios. Quem são esses sábios? Na verdade, são provérbios derivados de um sábio. Existiu um homem que viveu mais ou menos em 1300 a.C., talvez 350 anos mais ou menos antes de Salomão, chamado de Amenemope. E Amenemope, ele era um sábio egípcio. E foram encontrados 30 capítulos de conselho para uma vida bem-sucedida, como um legado para o seu filho, sobre qualidades, atitudes, comportamentos internos necessários para uma vida feliz diante de circunstâncias sociais, econômicas ou cada vez mais difíceis. E os escritos de Amenemope, eles foram encontrados em escavações e são datados antes de Salomão. Então é uma evidência. E pasmem, esses 30 dizeres dos sábios que tem aí na tua Bíblia são os 30 dizeres de Amenemope. Lembrem-se que Salomão ele tinha muita proximidade com os egípcios. Inclusive ele se casou com a filha de Faraó.
Nós vimos isso na exposição do primeiro livro dos Reis. Então ele tinha muita aproximação com a cultura egípcia, ele tinha muita aproximação com os povos egípcios, e o que nós vemos aí então é Salomão aplicando provavelmente o que ele viu lá. Mas qual é a diferença? Ele vai pegar essa sabedoria comum da época, que provavelmente não tinha ficado só no Egito, e ele vai ressignificar isso para o que realmente importa. O que é que está escrito aí no verso 19 do capítulo 22? Olha só, ele usa as instruções para quê? Para que a confiança a quem está sendo dito esteja em quem? No Senhor. Não só na habilidade de viver, não só nos aspectos da sabedoria humana em si, mas aplicada ao Senhor. E nós vamos ver a ampliação disso um pouco mais à frente. Uma outra coisa que nós devemos compreender, queridos, é que apesar disso parecer estranho, e muitas pessoas, infelizmente, não terão capacidade, eu não digo aqui, mas eu digo em muitas igrejas aí fora, de entender como Deus agia na época. O Senhor, ele falou na língua dos homens. Quando nós olhamos para Paulo, por exemplo, Paulo muitas vezes ele utilizou a linguagem de sua época para trazer as verdades de Cristo. Quando ele chega em Atenas, por exemplo, ele diz: senhores atenienses. Ele começa um discurso da maneira que os gregos faziam. Eu quero vir falar para vocês sobre esse Deus desconhecido. Então ele está lá no Areópago, ele fala de uma maneira que os estudiosos e sábios da época, eles entenderiam. Quando nós olhamos para as outras cartas de Paulo, nós vamos ver ali extremas características linguísticas do mundo da época. Até mesmo citações de poetas gregos. Quando você vê, por exemplo, aquela parte de Romanos 7, final de Romanos 7, não me lembro se é no verso 25, ou 24, ou 23, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo provavelmente está citando Virgílio, um poeta grego antigo. Tá? Então, o Senhor utilizou aquilo que era comum na época, que as pessoas entendiam para trazer as suas verdades. Quando eu estava ensinando aqui sobre literatura sapiencial antes, eu mostrei que em Ur dos Caldeus foi encontrado um túmulo datado dos anos 2500 a.C. e bem antes de Abraão. E nesse túmulo, que era um túmulo real, foi encontrado um carneiro preso em arbustos. A imagem dourada de um carneiro preso em arbustos. O que isso significava de fato, a gente não sabe, mas se tinha num túmulo real, era algo extremamente importante. E quando nós olhamos para a narrativa de Gênesis, quando Isaac ele é impedido de ser sacrificado pelo Senhor, o que é que vem depois? Um carneiro preso nos arbustos. O Senhor provavelmente usou o seu povo para, provavelmente não, certamente ressignificar aquilo que o povo já conhecia e aplicar a sua verdade. E Provérbios tem essa característica também. Uma outra coisa que podemos ver aqui, queridos, é que quando nós olhamos para os primeiros versículos, nós temos uma nota editorial. Provérbio de Salomão, filho de Davi, e aí vem os propósitos, como veremos também um pouco mais à frente. Só que não foi Salomão que fez essa obra final que nós temos em mão. Provavelmente isso foi uma organização dos homens de Ezequias. Ezequias foi o rei que viveu 200 a 300 anos depois de Salomão. E nós vamos ver que os homens de Ezequias, eles vão fazer esse papel editorial de transcrever esses provérbios. Então nós temos outras pessoas envolvidas aí no livro de Provérbios que a gente não sabe exatamente quem são por nome, mas que está além de Salomão. Então nós temos todas essas pessoas aí que estão envolvidas no desenvolvimento do livro de Provérbios. É importante você entender isso também. Até aqui tudo bem? Perguntas? Vamos lá?
Nada? Estou sendo claro a vocês? Então vamos continuar. Sim. Que eram informações do dia a dia do povo. Isso também seria uma... Sermão à noite, você vai saber então sobre isso. dormir, né? Brincadeira, deixa eu falar para você. Tem a ver também. Deixa eu adiantar isso aqui. Tem a ver. Uma das funções dos provérbios, nós vamos ver nesse estudo aqui, era trazer coisas cotidianas, de maneiras curtas, ou até mesmo em coisas que se referiam a instruções, histórias, para trazer determinados ensinamentos. Mas por que os homens da época, os religiosos da época, não compreendiam o que Deus, Jesus, estava falando? Porque eles não tinham sabedoria. Sabedoria que vinha do Senhor. Por isso que eles não compreendiam. Os provérbios de Salomão só vão entender de fato quem tem a sabedoria do Senhor. Mas logo mais à noite você vai ver um pouco mais sobre isso. Tá bom? Mas vamos lá. Qual o propósito do livro de Provérbios? Está aí nos 7 primeiros versículos. Yara, lê aí pra gente, por favor, querida. Olha lá, vai pegar o microfone ali, você lê, por favor. Vamos lá. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se discernirem as palavras de inteligência, para se instruírem sábio procedimento em justiça, juízo e equidade, para se dar prudência ao simples, conhecimento e descrição ao mancebo. Ouça o sábio e cresça na ciência, e adquira o entendimento, o poder de se governar. Para entender o provérbio e parábola, as palavras do sábio e os seus aforismos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós temos aqui o propósito do livro de Provérbios, que está muito claro aí nos 7 primeiros versículos, para que se conhecesse a essência do que é sabedoria, instrução, para discernir com inteligência. A ideia aí é de conhecer, aplicar a sabedoria, mas também saber discerni-la de forma intelectual. Nós vamos ver à noite que esses ensinamentos sobre literatura sapiencial ou sobre sabedoria, na verdade, eram passados de forma oral, e a pessoa sábia, ela sabia ouvir, meditar e praticar. O termo aí é o Shemal, o mesmo de Deuteronômio 6, Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A ideia é de ouvir, guardar e praticar. Tá? Então nós temos essa ideia muito clara para o livro de Provérbios. Então ensinar aqueles que eram sábios de fato a ter essas habilidades. Contudo, queridos, tudo isso só ganha significado nessa parte aqui do versículo 7, que é o arcabouço principal do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Temer ao Senhor, queridos, era assim o princípio do conhecimento. O princípio de todo o conhecimento, na verdade, estava em temer a Deus, em temer ao Senhor Todo-Poderoso. E o que de fato significa temer ao Senhor? Abra aí a tua Bíblia em Provérbios 8:13. E leia para mim, por favor, em voz alta. Vamos lá. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E o que era o mal, querido? É toda uma vida pautada no pecado do coração, na tolice do coração.
Os tolos, eles vivem de acordo com as próprias afeições. O ímpio vive de acordo com as próprias afeições. E quando o homem vive pelas mazelas do seu coração, ele vai sempre estar distante de Deus e praticando aquilo que é mal, que é antônimo, que é contrário à lei e os ensinamentos do Senhor. Mas temer ao Senhor, aquele que aborrece o mal, as coisas que não agradam, temer ao Senhor tem a ver em guardar a lei do Senhor, em viver pela lei do Senhor. Lembre-se do Salmo 1, que é um resumo do que vai ser tratado em todos os Salmos, mas também resume um aspecto amplo das Escrituras, que é dos dois caminhos. E como é que ele começa? Bem-aventurado, feliz, imensamente abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está e nela medita exatamente. Então esse aspecto é de temer e obedecer ao Senhor. Então nós temos aqui o propósito do livro. Mas o que são provérbios propriamente dito? O substantivo utilizado aí para descrever provérbios, que está na tua Bíblia como provérbios, é mashal. E ele tem uma gama de amplos significados no Antigo Testamento, às vezes para ditado popular, enigmas, alegorias, parábolas, como Isaías perguntou. Mas os usos predominantes em provérbios são o discurso didático, que nós vamos ver aí no capítulo 1 a 9, mas e principalmente na ideia de provérbios propriamente dito, nós temos aquilo que são conhecidos como aforismos, que são vistos melhor a partir do capítulo 10 de Provérbios. O que são isso? Frases concisas ou sucintas que sintetizam um ensinamento ou princípio. Nós vamos ver logo mais à noite que tem, por exemplo, a ver na nossa cultura. A gente poderia fazer essa comparação, não é exatamente assim, mas com os ditados populares, né? Se você está vendo alguém nadando num lugar fundo, a pessoa é experiente, e tem um menino lá, cabeçudo, novo, que não sabe nadar direito, que quer ir também para o fundo e nadar igual quem tem experiência. Ao invés de dar um sermão, você fala assim: galinha que segue pato, morre afogado. Tá? Então, quando você precisa de persistência, né? A gente pode usar, por exemplo, aquele ditado popular, né? Como é que fala, gente? Da galinha lá. Ai, faltou a mente agora. De grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão a galinha enche o papo. Se você precisa de persistência também, tá assim meio sem motivação, água mole, tanto bate. Então a gente tem essas coisas que podem ilustrar, nós vamos ver um pouco mais ampliado à noite. Mas quando nós falamos então do sentido epistemológico, a ideia ampla, filosófica, de origem, que a gente fala desse termo, basicamente ele vem de sua origem com a ideia de comparação ou fazer algo semelhante. Então provérbios é trazer algo semelhante àquilo que se conhecia sobre as verdades da vida de uma forma mais sucinta. Então vamos resumir isso numa frase, que é essa frase aqui. Passa aí, por favor. A outra. Vamos lá. Sendo assim, pode-se dizer que provérbios são frases concisas que em seus ensinamentos sintetizam verdades que se assemelham à realidade da vida para instruir e ensinar. Tá? Então, quando nós falamos da ideia de mashal, de provérbios, aqui no livro nós podemos trazer essa definição. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Não? Então, prossigamos. Algumas características temáticas do livro de Provérbios. Vou beber mais um pouquinho de água aqui. Nós temos a característica, queridos, de instrução.
Como é que funcionava essa ideia de instrução na literatura sapiencial antiga? Entendia-se que a instrução de sabedoria para a vida era passada, por exemplo, no leito de morte. Imagina a cena, talvez você já tenha visto isso na vida pessoal, mas é mais fácil você ver em filmes. Está lá um pai e uma mãe perto de morrer. Tá? Então, está lá acamado, já perto do espírito se esvair, de morrer, ele começa a dar conselhos para os filhos. Assim como Davi, já velho, chamou Salomão e disse: meu filho, seja homem. Né? E deu ali outras instruções do que Salomão deveria fazer. Mas essa ideia de sabedoria era passada na mentalidade da época no leito de morte. Era o que se chamava de instruções. E nós vamos ver também que em alguns túmulos antigos nós tínhamos hierógrafos, nós tínhamos frases escritas, nós podemos ver lá frases escritas, existiam frases escritas, justamente com as instruções que os pais deixavam para os seus filhos. Tinha que se escrever, tá? Então nós temos aí essa ideia de instrução na literatura sapiencial encontrada em Provérbios. A prova disso é que você vai ver várias vezes no livro de Provérbios a expressão filho meu ou meu filho. Vocês vão ver do capítulo 1 a 9 de Provérbios que nós temos ali aquilo que é uma espécie de diálogo entre pais e um filho jovem. E ali as instruções vêm: cuidado com a mulher adúltera, cuidado na hora de falar, cuidado com a preguiça, cuidado com a pobreza, cuidado com as más amizades, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, essa ideia de instrução é muito clara aqui no livro de Provérbios. Acontecia sim no leito de morte, era algo comum da época, mas Salomão ele amplia essa ideia para trazer instrução em termos da literatura sapiencial para as pessoas que teriam contato com os seus provérbios. O que mais que a gente pode ver no livro de Provérbios? Instruções para jovens que estão chegando à fase adulta. No que constitui-se esses provérbios? Instruções para jovens. Então eu não vou ler, porque é só para jovem. Não, queridos, é a forma característica ali, ilustrativa que Salomão utiliza. Mas são para todos. Justamente porque essa ideia de instrução, como eu estou falando, era muito forte, de pais para os seus filhos aprenderem a viver. Então, Salomão ele usa essa temática. E é interessante isso porque é o seguinte, existe um termo no capítulo 22, al-pen-derecha, que significa a boca do caminho. O que é boca do caminho? Esse termo foi pesquisado, principalmente década de 80 e 90, e os estudiosos chegaram ao senso que aí se referia a espécie de encruzilhada. Imagina que você está chegando num local onde se tem dois caminhos a serem seguidos. Lembra daquelas imagens? Você vai para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Parar na frente desses caminhos para tomar uma escolha, para ter uma escolha, era conhecida como boca do caminho, ou encruzilhada. E assim, então, essa ideia para os jovens é muito forte. Por quê? Porque eles precisavam começar a ter a verdadeira sabedoria para escolher o caminho a ser seguido. E isso é muito importante, essa ideia de caminho. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, a gente lê o livro de Provérbios com isso em mente. O que mais? Nós temos um compilado de máximas e ensinamentos práticos para o dia a dia, com foco em moralidade, ética, pautado nessa sabedoria e não na tolice. A ideia, queridos, passado no livro, é que ser tolo é viver uma vida desordenada pela juventude do coração corrompido pelo pecado. Em certa medida, você pode ter 60, 70, 80 anos. Mas quando você dá voz para o seu coração, você vai sempre ser um juvenil. Como diz os passas lá de São Paulo, um menor.
É engraçado que os caras... Tinha as crianças vendendo coisa no trem, aí falava, chama lá o menor da batata, né? Chama lá o menor do pirulito, do doce e tal. Essa ideia de ser juvenil. Inclusive o próprio Salomão foi infantil, juvenil, quando já era velho. O texto deixa bem claro isso no capítulo 11. Já sendo velho, o homem mais sábio antes de Cristo que pisou nesse mundo, terminou a sua vida fazendo besteira, dando lugar às mazelas do seu próprio coração. Então não ache, isso aqui é para jovem, né? Não, é para todos aqueles que ainda estão propícios a serem arrancados de uma sabedoria vinda de Deus para dar lugar à tolice do próprio coração. E nesse sentido, nós, quando ouvimos o nosso coração, nós somos juvenis. Mas nós temos essa ideia aí de ensinamentos práticos para o dia a dia, que eu já falei alguns dos temas aqui. Outra coisa, mulher personificada como sabedoria ou tolice. Veja que nos capítulos de 1 a 9, você já pode ver isso, mas nós veremos também um pouco mais nas exposições, existe a ideia de que a sabedoria e a tolice, elas são personificadas como mulheres. A sabedoria... Inclusive, ela tem uma casa no alto da montanha, ela prepara um banquete, ela chama as pessoas, o jovem, para comer o pão da vida, mas a mulher tola do mesmo jeito. Só que ela não preparou banquete nenhum, ela tem a casa, ela só fica na porta seduzindo. Mas quando se adentra a porta da sua casa, é inferno, é derrocada total. A sabedoria, ela está sempre dando bons conselhos, chamando para a vida. E guardem essa ideia de personificar algo. No caso do livro, personificar sabedoria. Isso vai ser muito importante, queridos, para a nossa compreensão do livro de Provérbios. E por que isso? Porque naquela época também, principalmente quando a gente fala de egípcios, nós tínhamos uma personificação daquilo que era sabedoria e tolice vista, por exemplo, em uma deusa. Pastor, vou perder minha fé. Você está falando uma coisa aí, misericórdia, sagrado, profano. Não estou falando que Salomão está usando, propriamente dito, a divindade Maat egípcia. Não. Mas existia-se a ideia de que a sabedoria e a tolice, elas poderiam ser personificadas. E quando nós olhamos para a Maat, ela tem um símbolo de vida numa mão, riqueza e honra em outra mão. Aí Salomão fala, isso aqui é idolatria. Isso aqui é invenção da cabeça humana. Mas como as pessoas têm esse aspecto de uma divindade que é personificada, eu vou usar a coisa da maneira correta. Então ele começa a falar de uma mulher que carrega uma sabedoria verdadeira. E isso vai, de maneira personificada, se cumprir em alguém, em uma pessoa. Mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Provérbios também fala de dois caminhos, essa ideia dos dois caminhos que a gente vê no Salmo 1. Caminho bom, caminho ruim, caminho da santidade, caminho da tolice. Essa ideia dos dois caminhos, dos dois fundamentos que a gente falou, por exemplo, na exposição do Sermão do Monte. O que mais? A ideia de árvore de vida. Comer o fruto da árvore de vida, estar suprido pela árvore de vida. Lembre-se da importância da árvore da vida no Éden, a ideia de eternidade. A árvore da vida sendo simbolizada no candelabro, dentro do tabernáculo e depois do templo. E o cumprimento pleno do que significa árvore da vida, que se cumpre em... Quem é a verdadeira árvore de vida? Cristo. Vai pegando essas coisas aí. Então vamos ver a estrutura do livro de Provérbios. Vejam esta imagem aqui. Então Provérbios 1 até o capítulo 9, o final do capítulo 9, o que é que nós temos? Instruções e admoestações. Como eu falei aqui, o significado das instruções. Nós temos também os personagens claros nessa primeira parte, que são os pais que falam, o filho que ouve, que é o alvo central da instrução, é o jovem, é o mancebo, a mulher adúltera e a mulher sabedoria. Ambos estão ali
orientando o jovem e a tolice tentando atrair o jovem. É o que acontece com o pecado. Nós temos a lei do Senhor nos ensinando, mas o pecado sempre tenta atrair. Então isso vai se cumprir plenamente nessa ideia. E quem escreveu essa parte? Salomão. Segunda parte, nós temos os provérbios de sentença, os provérbios propriamente ditos, que são aforismos, que eu também já expliquei. Então fala-se do justo, ímpio, sábios e tolos, preguiça, mentira, arrependimento, dentre outras coisas. Nós temos aqui também, a partir do provérbio 22:17, como nós vimos, os dizeres de Amenemope. Entenda uma coisa, querido, Salomão aqui, Dr. Daniel Santos, que é uma das maiores autoridades em literatura sapiencial do Antigo Testamento no nosso país, foi meu professor no seminário também no mestrado, ele utiliza essa ideia de que Salomão poderia estar querendo polemizar aqui. Por quê? Porque ele está dialogando com sábios de outra cultura, com a sabedoria de outra cultura, para poder trazer um real significado do que é a sabedoria de fato. Então ele utiliza aqui esses escritos, mas para trazer essa polêmica, é como você já pode ter aberto aí no YouTube, ou quem já debateu na faculdade, como são os debates acadêmicos, por exemplo. Um fica do lado, outro fica de um lado, de outro lado, debate, cada um defende ali o que acredita. Hoje em dia está mais difícil ver isso, porque as pessoas não são mais civilizadas, tudo é partir para a porrada. Mas existe essa ideia de discussão, de chegar a um consenso sobre a verdade dos fatos. É como se Salomão estivesse dialogando com o mundo da época, mas para trazer a verdade do que era a sabedoria. Então, novamente, de 25 a 29, nós temos os homens de Ezequias compilando mais provérbios de Salomão. E isso aqui, queridos, é importante. Por quê? Porque quando a gente olha para o livro de Provérbios, nós vamos ver que existem ali mais ou menos 690 provérbios. Mas quando você abre 1 Reis 4:34, o capítulo 4 inteiro, nós vamos ver que Salomão, ele como o maior sábio da época, escreveu mais de 3.000 provérbios. Tá? E os homens de Ezequias, eles fizeram esse papel, e nós cremos assim, que dirigidos pelo Senhor, de compilar esses provérbios importantes para a audiência da época, mas também conforme a vontade do próprio Deus, para a nossa vida e a vida de todos os crentes nos dias atuais e em todos os tempos também. Então, existiu ali uma compilação desses provérbios. Nós temos aí Agur e também Lemuel. Então, veja aí essa estrutura do livro de Provérbios. E concernente à nossa série, o que é que nós devemos também ter claro em mente, queridos? Que os capítulos de 1 a 9 são a base para tudo que será desenvolvido em todo o restante do livro. Por isso que essa nossa série só vai abranger os capítulos de 1 a 9. E à medida que nós vamos expondo os textos, a gente vai utilizando as partes que existem em todo o livro de Provérbios após o capítulo 10, que se complementam com o que foi dito dos capítulos 1 a 9. Então, o capítulo de 1 a 9 é a base central para tudo que vai ser desenvolvido em todo o livro de Provérbios. Principal ensinamento, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é do conhecimento. Do conhecimento. Princípio do conhecimento. Mas o tolo, ele nega a sabedoria. O que isso significa? A gente vai ver. Mas, de maneira geral, o que é que o livro afirma? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso vai se aplicar. E o que significa temer ao Senhor está lá em Provérbios 8:13, que também eu ensinei para os irmãos. Quando nós abrimos Eclesiastes 12:13, se cumpre também o propósito que nós vemos nesse livro aqui de Provérbios. Eclesiastes diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Então essa ideia também abrange
o tema principal, a temática principal do livro de Provérbios. Vamos agora para a última parte. Até aqui tudo bem? Pode perguntar. Ele vai perguntar no microfone. Essa questão do ensinamento sapiencial aí que o pastor falou que quando chegava a idade adulta, né, no leito de morte, chamava o filho para dar as últimas ordens. Mas se nós voltarmos lá em Deuteronômio, lá em Moisés, ele ensina que isso deve partir desde a infância, né? A questão da literatura sapiencial, Isaías, ela não vai abordar todos os aspectos do que significa instrução. Nesse sentido do que era instrução sapiencial, tá? Eu estou falando a origem. Só que a Bíblia ela nos instrui de todas as formas, tá? Então, dentro desse aspecto de literatura sapiencial, como se entendia na época que as instruções eram passadas? Dessa maneira. Aí depois a gente vê que Deus, em sua suprema graça e misericórdia, ele nos instrui de imensas maneiras nas Sagradas Escrituras, entendeu? Então nós estamos focando em aspectos peculiares do livro, tá bom? Então, mas essa questão também nos leva a pensar que não é para chegar no leito de morte para educar um filho, né? Exatamente. A gente vai ver isso hoje. Você pode começar bem antes, né? Exatamente. Os primeiros dias... Tá na barriga e já começa a instruir. Tá bom? Então vamos para a última parte agora. Para a gente poder encerrar e as irmãs correrem para fazer o almoço. Quando a gente fala de significado pleno de sabedoria, aonde se cumpre essa ideia de sabedoria? E nós precisamos ter claro em mente que a sabedoria ganha sua significância e aplicação plena em uma pessoa. Lembra que eu falei a ideia de sabedoria sendo personificada, não é? Uma mulher. Só que, de maneira mais ampla, a sabedoria é mais do que uma mera, vamos dizer assim, personificação ilustrativa. Abra aí. Provérbios 8, de 22 a 29. Provérbios 8, de 22 a 29. Quem abriu, leia em voz alta, por favor. Peraí. Que sabedoria é essa? Existia antes de todas as coisas. Já existia na eternidade. Que sabedoria é essa que estava com o Senhor Deus quando os firmamentos, as coisas foram colocadas nos seus devidos lugares? Isso mostra que a sabedoria não é apenas uma personificação imaginária. É alguém eterno. Os pais da igreja usaram exatamente esse texto para associar a figura da sabedoria com Cristo. Ah, mas tem uma mulher, Cristo é homem. Espera aí. Tá?
Existiam vertentes antes nos Estados Unidos. O Tremper Longman, que é um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento, trata sobre isso, onde algumas mulheres com vertentes mais feministas, deturpadas, pegavam esse texto e atribuía a Cristo como uma divindade feminina. Não é assim. Tá? Isso aí é uma tolice absurda. Isso não existe. Mas existe a ideia de associação, de personificação. Então, essa sabedoria, de maneira plena, era alguém divino, era alguém eterno, que existia antes de todas as coisas. E a gente lembra, por exemplo, do prólogo de João. O princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas até aí, tudo bem. Só que existe uma outra coisa também que tem que ficar muito mais clara para nós e vai nos ensinar a entender Provérbios e as Sagradas Escrituras em termos gerais, principalmente no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca identifica a sabedoria com Jesus. Lembre-se que Mateus, por exemplo, dizia: isso aconteceu para se cumprir o que disse o profeta Isaías, Jeremias, etc. Existia uma associação direta ao filho de Davi. Isso se cumpriu, isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito do profeta tal. O Novo Testamento não faz essa associação, mas usa a sabedoria como categoria teológica para descrever a identidade de Jesus. É uma ampla alusão de quem Jesus era, o que ele praticava, com a verdade geral do que era sabedoria. Sua divindade, como nós vimos no capítulo 8, e o seu trabalho redentor, porque o livro de Provérbios vai mostrar que a sabedoria temente a Deus, ela redime o homem. Mas ações comportamentais em si, ou buscar em si, não é suficiente. A literatura sapiencial tem essa ideia de buscar a sabedoria e achar. Mas a coisa é muito mais ampla do que isso. Então, toda a plenitude da sabedoria é apresentada em Cristo, tudo é manifestado nele, queridos irmãos. Por exemplo, lá em Mateus 12, Jesus diz que é Deus, e sua sabedoria é superior que a sabedoria de Salomão. Ao mesmo tempo que o livro de Provérbios depende que Deus discipline aqueles que amam, capítulo 3, Jesus afirma que ele disciplina a todos os que amam, Apocalipse 3. Enquanto Provérbios conclama seus discípulos para escrever os ensinamentos no coração, Provérbios 3:3, Cristo envia o seu Espírito para escrever a palavra de Deus no coração dos crentes, 2 Coríntios 3. Enquanto Provérbios convoca seus discípulos para alimentar os seus inimigos, Cristo morreu por seus inimigos na cruz do Calvário. Então, a sabedoria, ela é aplicada a Cristo Jesus. Então, tudo que Salomão está dizendo ali se cumpre perfeitamente em alguém. Olha esse dado aqui, que interessante. Passa aí, por favor. Paulo repetiu por 22 vezes que a sabedoria de Deus é Cristo. Nós vimos em 1 Coríntios, Colossenses 2, mas em suas cartas Paulo vai dizer: Cristo é a sabedoria de Deus. E aqui que entra então, de forma conclusiva, queridos, por favor, passa aí, última vez, o que nós precisamos compreender ao estudar o livro de Provérbios. Nós vimos o que é sabedoria, a quem a sabedoria se aplica de maneira geral, e a pergunta é: como nós podemos ser sábios? Volto a repetir, sabedoria tem um aspecto de buscar e achar. Nós vamos ver essa ideia na exposição. O sábio, ele busca a sabedoria, ele corre atrás da sabedoria. Mas a sabedoria em si, a busca por ela não é suficiente. Quando nós falamos de vida sábia, não se refere a termos comportamentais, por exemplo, ou behavioristas. Não é simplesmente o ato comportamental e adaptável das coisas da vida, como eu devo agir e proceder em determinada situação. Assim eu alcanço a plenitude da sabedoria de Deus. Não. Se a sabedoria tem o seu significado amplo, e nós já vimos a quem é,
olhando para as escrituras gerais, nós podemos dizer que sábio é somente aquele que tem Cristo. Só se pode aplicar a verdadeira sabedoria na vida e o temor do Senhor se tiver a Cristo. Se Cristo transformou, nos escolheu, nos regenerou, nos mudou, transformou o nosso coração, sábio é aquele que tem a Cristo. Sábio é aquele que vive por Cristo. Veja que no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado ou feliz é o homem. Está se referindo a alguém ali. Nós vamos ver no Salmo 2 que se cumpre perfeitamente no Messias. E o Salmo 2 termina dizendo, bem-aventurados que nele se refugiam. Sábio, abençoado, feliz é quem vive por Cristo. Por meio de Cristo e para a glória de Cristo. Então, quando a gente fala de sabedoria, de literatura sapiencial, isso precisa estar muito claro, irmãos, na nossa mente. E é isso que vai nos guiar na exposição de Provérbios. Perguntas? Foi claro para vocês? Ok? Eu vou fazer um PDF e mandar para vocês, tá bom? Mas o intuito foi esse, trazer a estrutura do Provérbios, os principais temas, as características, os significados. Agora você vai entender melhor a exposição do livro de Provérbios. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais este estudo. Obrigado a Deus porque a Tua palavra, apesar de muitas vezes parecer complexa, o Senhor deu a nós de uma maneira que nós podemos entender e obrigado por nos ajudar a entendê-la. Não é por meio do professor, das exposições, mas o Teu Santo Espírito que nos guia e nos capacita para isso. Ajuda-nos, ó Deus, ao iniciarmos essa exposição e que possamos de fato, ó Deus, aprender acerca do que é ser sábio e como viver essa sabedoria no temor do Senhor. Dê a nós um restante de dia em paz. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Nós temos